Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos momentos mais decisivos e, vamos combinar, dramáticos da história: os julgamentos de Jesus. Pois é, foram dois sistemas de justiça, duas lógicas completamente diferentes, mas que chegaram a um único veredito. Bora dar uma olhada de perto em como essa história se desenrolou? Então a grande pergunta que fica martelando na cabeça é essa: como é que pode um julgamento religioso, com acusação de blasfêmia, e um outro político, falando em insurreição e chegarem exatamente na mesmíssima conclusão fatal? É uma convergência que, sinceramente, parece até roteiro de filme. Bom, tudo começa na esfera do sagrado. O primeiro round, digamos assim, acontece diante do Sinédrio, que era tipo a suprema corte religiosa dos judeus. E aqui já começa a ironia. A lei sendo usada contra aquele que, na fé cristã, é visto como o próprio criador da lei. E qual era a acusação na mesa? Blasfêmia. Para o Sinédrio, ouvir Jesus se afirmar como o Messias, o Filho de Deus, era o fim da linha. Na visão deles, era um homem querendo ser igual a Deus. E isso era o crime mais grave de todos. E aí o negócio fica tenso de verdade. O clímax desse julgamento é pura dramaticidade. O sumo sacerdote Caifás, no gesto super teatral, rasga as próprias roupas e grita para todo mundo ouvir: blasfemou, ele é réu de morte. Pronto. A corte inteira concorda e o martelo é batido. Só que aqui tem um detalhe, uma ironia daquelas. Pela lei de Levítico, o sumo sacerdote era a única pessoa em Israel que era proibida de rasgar as próprias vestes sob qualquer circunstância. Então, ao fazer isso, Caifás, sem querer, estava simbolicamente dizendo que o sacerdócio que ele representava tinha falido. E para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa lembrar de um ritual super importante: o Yom Kippur, o dia da expiação. Pense assim, era o dia em que o sumo sacerdote colocava as mãos sobre um animal, como que transferindo para ele os pecados de todo o povo. E é aqui que a coisa fica uau! A leitura teológica desse evento é que, ao declarar Jesus réu de morte, Caifás estava, sem ter a menor ideia, fazendo o último e definitivo ritual de Yom Kippur. Ele estava, na prática, transferindo o pecado do mundo para o eco que, segundo a fé cristã, poderia de fato carregar esse peso. Mas a história não acaba aí. O Sinédrio podia condenar, mas não podia executar a pena de morte. Então, o que eles fazem? Levam Jesus para fora do templo, para a arena fria e pragmática do poder de Roma, direto para o governador Pôncio Pilatos. A gente sai da teologia e entra de cabeça na política. Agora é o poder contra a verdade. E o que a gente vê aqui é um choque de universos. De um lado, tem o mundo de Pilatos, o cara da política preocupado em manter a ordem, não perder o cargo. Do outro, o reino de Jesus, que não tem nada a ver com o poder aqui da terra, mas sim com soberania e uma verdade que está acima de tudo. Quando Pilatos pergunta na lata se ele é rei, a resposta de Jesus muda tudo. O meu reino não é deste mundo. Com essa frase, a acusação política meio que perde a força. Ele não era uma ameaça militar, entende? O reino dele operava em outra frequência. E o mais impressionante vem agora. Não uma, não duas, mas 3 vezes. 3 vezes o próprio juiz romano, a autoridade máxima ali, declara em público que não vê crime nenhum em Jesus. A justiça dos homens diz inocente. Mas Pilatos estava uma sinuca de bico por causa da pressão da multidão, precisava de uma saída. E a saída que ele acha que é genial vem na forma de uma escolha. Tinha um costume na Páscoa de soltar um prisioneiro. Então ele coloca lado a lado Barrabás, um rebelde conhecido e assassino, e Jesus, e joga a decisão para a multidão. E essa escolha, gente, ela é puro simbolismo. Barrabás, o culpado, representa a humanidade rebelde, aquela que merece a punição. E Jesus, o inocente, representa o Filho de Deus, que está ali justamente para receber a punição no lugar do culpado. É a ideia da substituição colocada em cena ao vivo. Então acontece o impensável. A multidão grita pelo culpado: solta Barrabás! E naquele momento, pela primeira vez na história, como diz a narrativa, o culpado sai andando livre, enquanto o justo é condenado em seu lugar. A punição vai toda para o substituto. Ok, vamos respirar fundo e juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente viu 2 julgamentos totalmente diferentes, mas que, no fim das contas, levaram ao mesmo lugar. Essa comparação final mostra o quadro completo. Olha só que loucura!
O julgamento religioso acontece no templo, a acusação é de blasfêmia e a motivação é a tal da pureza religiosa. O julgamento político acontece na fortaleza, a acusação é de insurreição e a motivação é manter a estabilidade política. Lugar, acusação, motivação, tudo diferente. E o resultado? Idêntico, condenado. E isso tudo joga no nosso colo uma pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta que ecoa até hoje. Quando o poder e os princípios batem de frente, quando a conveniência política encontra uma verdade absoluta, qual é o verdadeiro preço da verdade? Uma reflexão que, 2000 anos depois, continua mais atual do que nunca.